Boa noite para todos, um prazer imenso estarmos hoje aqui. Estamos realizando um sonho de estarmos presentes nessa atividade aqui, com todos os companheiros daqui de Paranaguá e das redondezas também. Então quero dar minhas boas-vindas aos companheiros de Morretes e das demais cidades, Pontal, Guaratuba, que está aqui, não é? Também um prazer muito grande estar na presença de todos. E hoje, particularmente, nós vamos falar um pouco sobre a questão da visão da doutrina espírita sobre doenças. E exatamente por isso, existe uma série de obras que tratam dessa questão, porque não existe um aspecto só, não existe uma visão só, não há um único mecanismo para tudo isso. Existem várias formas diferentes, Márcia, desse processo acontecer. Então a gente precisa se aprofundar no que a doutrina espírita nos oferece, ver se a gente consegue equacionar melhor esse tipo de situação à luz da doutrina espírita. E logo de pronto a gente vai perceber que existe um tipo de situação em que as doenças nos acontecem, que elas são chamadas de doenças provacionais. O que são doenças provacionais? São doenças que acontecem não em função de um passado. Não são doenças que nos acometem em função de algo que a gente cometeu em outras existências. Mas são doenças que podem nos acontecer em função do momento presente que a gente está vivendo. Histórias que a gente vive e que tem a ver com a existência atual que a gente está hoje vivenciando e que não necessariamente tem alguma coisa a ver com o passado. São doenças provacionais. Por que chama esse nome? Porque elas vêm da palavra prova. A prova é um tipo de experiência que existe no processo evolutivo das criaturas. Na leitura da doutrina espírita, nós temos 3 tipos de experiências diferentes: a prova, a expiação e a missão. A prova são todas as experiências que a gente vive que sejam para o alargamento da nossa compreensão de vida, para o desenvolvimento do nosso entendimento das coisas. Isso é prova. Por exemplo, uma pessoa diz assim: eu queria ter uma experiência nova nessa existência que eu vou ter. Eu queria ser professor. E aí a pessoa diz assim: mas professor, eu nunca fui professor, queria ver como é que é dar aula, ensinar. Eu acho que eu poderia ajudar, até para eu aprender como é que é, eu já sei algumas coisas, aprender como é que se transmite esse conteúdo para as pessoas. Quando nós temos uma experiência na qual o espírito solicita para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele aumente as suas capacidades intelectuais e morais, estamos falando de provas. O que são expiações? Expiações são experiências que nós vivenciamos e que têm a ver com o passado. É diferente da prova. A prova eu pedi, a prova eu quis experimentar. Na expiação é diferente. O espírito é para ele conveniente que aquilo seja feito para resolver problemas espirituais que ele tem. Não é necessariamente um pedido do espírito. É uma percepção dos mentores de dizer: é bom para você isso. Às vezes até um pouco mais incisivo, dizer: é necessário que você tenha essa experiência. Em função do quê? De uma história que a gente já teve do passado. Então também eu posso ter professores que não são prova, professores que são expiação. Como é que seria isso? Um cara vai reencarnar e os mentores dizem: nós vamos programar para você uma encarnação como professor, porque você já acumulou muito conhecimento e você usou mal o seu conhecimento.
Veja que tem sempre uma falha. Para ser expiação, tem que ter uma falha antes. Você pegou este conhecimento e usou de maneira equivocada. Então, nós estamos entendendo que é interessante para você nascer como professor. Tudo bem, tá bom. Eu vou ser professor universitário para passar esse meu conhecimento? Não. Você vai ser professor de alfabetização. Mas eu sei tanto, pois é, vai ser professor da escola básica na área de alfabetização. Numa escola bilíngue. Não vai ser uma escola bilíngue, vai ser na escola do município mesmo. Quer dizer que eu vou ser professor de alfabetização numa escola do município? Meu Deus! Mas pelo menos vai ser de uma cidade do litoral, vou fazer isso em Paranaguá. Eu vou para ir para a Ilha do Mel. Tudo bem, eu aceito, mas em que cidade? Porto Velho mesmo. Então, o cara vai lá para Porto, mas Porto Velho é na área rural. Então, ele vai para a área rural de Porto Velho, ser professor de alfabetização em função de uma história que ele tem. Então veja que é diferente do primeiro caso. No primeiro caso, o Espírito pediu, considerou-se a viabilidade e deu-se a ele essa oportunidade para o alargar no seu conhecimento. E existe um terceiro tipo de situação na qual a gente é uma bolinha. É teu. Nada. Então, existe um terceiro tipo de doença, de experiência que se chama missão. Qual é a diferença da missão? O Espírito pede, porque ele quer entregar, é prazer, é vontade. E ele diz assim, eu já acumulei tanto conhecimento, eu quero ser professor, me dá essa oportunidade, eu sinto sede de ensinar. Tudo bem, então nós vamos colocar você para ser professor numa universidade. Não, eu quero ser professor na área rural. Não, mas não precisa, mas eu gosto. Eu me emociono quando eu vejo crianças, eu gosto. Eu quero ir para a Amazônia, para um lugar bem distante na área rural que eu quero dar meu contributo. Então veja que é a mesma experiência. E ela pode ser prova, ela pode ser expiação e ela pode ser missão, de acordo com o quê? Com o posicionamento do Espírito diante da experiência que ele atravessa. Isso é confuso, o que eu estou dizendo? Então, não podemos dizer assim, fulano é professor, deve ter um karma desgraçado. Não quer dizer. Não quer dizer. Porque pode ser prova, pode ser expiação e pode ser missão. As profissões, elas podem ser prova, expiação e missão. A depender de como o indivíduo se posiciona diante delas. Geralmente, para não dizer sempre, mas geralmente, quando é expiação, o cara não aceita. Se debate, se desespera. Se é professor, faz concurso todo ano para sair de ser professor. E quando passa, por algum motivo não é chamado, quando consegue a vaga, dá problema no concurso, é cancelado. Quando ele se prepara, ele tem um problema de saúde, não faz a prova. E o bichinho vai ficando dentro da circunstância, porque os processos expiatórios, eles têm uma tendência muito grande de serem muito restritivos de livre-arbítrio, porque estão relacionados com determinadas falhas que a gente teve em outras existências, justificando por que a pessoa se debate e não consegue sair, Eduardo. Porque para ela é importante aquela experiência. Diferente da prova, que é mais fácil, e da missão, que o espírito nem quer sair. Está achando lindo aquela dificuldade. Chega, ele se emociona diante da dificuldade. Gente, eu me emociono quando vejo essas crianças pobrezinhas, um pezinho no chão, que vem, e o outro, olha só, com o que eu lido, criança com o pé no chão. É a diferença do indivíduo diante da experiência, que é o grande sinalizador se é prova, expiação ou missão.
Na prova, como é uma escolha, o espírito até consegue com mais facilidade deixar para assumir outros compromissos, porque ele não tem karma na área. A mesma coisa que acontece com as profissões ocorre também com as doenças. E existem doenças que são doenças provacionais, ou seja, doenças que não estão ligadas ao passado, estão ligadas ao presente, à atual existência que a gente está vivendo. Essas doenças provacionais, elas podem ser subdivididas em dois tipos. Doenças irrelevantes, doenças que não vão deixar sequelas, doenças que não são notáveis no curso da existência, é um dos tipos de doença provacional. A pessoa teve uma Covid e nem lembra mais. Parece que eu tive, acho que eu fui, esqueci meio mal, não deixou sequelas. Então esse é um indicativo de doenças provacionais. Porque senão a gente vai começar a achar que quando vai na manicure, ela arranca um bife na ponta do dedo, e o dedo fica deste tamanho, a gente já vai achar que aquilo é porque na encarnação anterior eu chutava pessoas, e agora o meu dedo... Não! É uma circunstância que daqui a um ano você nem lembra mais daquele dedo que ficou inchado. Coisas que não deixam sequelas são muito típicas de doenças provacionais. Doenças que fazem parte do curso da existência. Não são doenças relevantes. Porque tem um pessoal que diz assim, não, tudo que acontece, mas é tudo, tem a ver com o passado. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá certo que aquilo que é mais destacável na existência, aquilo que é mais relevante, a gente pode dizer que sim, que tem uma história com o ontem. Mas não é qualquer resfriado, qualquer dor de cabeça, qualquer coisa que a gente vai dizer, Rita, que está ligado com uma experiência do passado. Só que eu disse que são dois tipos. Eu só falei de um, que são as doenças irrelevantes. Agora, nas doenças provacionais, também acontecem doenças graves, doenças determinantes para a existência, mas que estão muito vinculadas com espíritos no início da evolução. Espíritos no comecinho da evolução, nem karma tem. Quando o espírito está saindo da animalidade para ingressar na chamada hominialidade, quando nós estamos deixando a condição animal para ingressar na condição hominal, nós não temos ainda um passado delituoso, de crimes, de erros, de problemas. Então, por esta razão, experiências provacionais podem acontecer, e essas experiências provacionais são de doenças relevantes. À medida que a gente vai evoluindo, a chance de uma doença grave ser provacional, ela vai diminuindo. Quanto mais o espírito evolui, menor a possibilidade de que a doença provacional seja grave. Eu estou confundindo, não digo? Vou dar um exemplo. Eduardo, cachorro tem câncer? Tem. Por que ele tem câncer? É outra encarnação, que ele teve uma encarnação, que foi um cachorro mau, e agora ele reencarnou com o câncer. Não. Todas as doenças dos animais, graves ou não, são doenças provacionais. Aí você vai dizer, mas o bichinho sofre. É verdade, o bichinho sofre. Mas a doença dos animais não gera neles reflexões morais. Então são doenças que estão relacionadas com o aprendizado e o desenvolvimento do instinto. Pode parecer doído o que eu estou dizendo, mas o objetivo de Deus é focar no desenvolvimento do princípio espiritual. Então, quando, por exemplo, uma zebra foge de um leão, ela está desenvolvendo um instinto de sobrevivência,
ela está aprendendo a se defender, ela aprende que se ela der um coice bem dado, ela não deixa o leão se aproximar, ela se desenvolve, ela aprende a beber água mais cautelosa, senão o crocodilo agarra no focinho dela. Então, são desenvolvimentos do instinto que são feitos dessa forma, assim, às vezes muito até dolorida, mas são as maneiras como a natureza tem para o desenvolvimento do instinto. Você tem os animais carnívoros que caçam os outros, que fogem desesperadamente, e aí o animal vai, pega no pescoço da presa e mata. Nossa, que tristeza! Desenvolvimento do instinto. Assim também, doenças que os animais possam ter, câncer, malformação congênita ou outros fenômenos, estão relacionados com os aspectos provacionais e não com débitos que eles tenham de outras existências. Da mesma maneira que isso acontece com os animais, acontece conosco também quando nós estamos iniciando as primeiras experiências no campo hominal. Eu ainda nem tenho karma direito, eu ainda nem tenho compreensão do mal e do bem, eu sou ainda uma alma muito incipiente e eu posso de repente ir fazer uma coleta de uma fruta na mata, a árvore cai em cima de mim, me esmaga e eu fico paraplégico porque ela caiu em cima da minha coluna. Ah, mas se caiu e quebrou a coluna dele, tem karma na área. Se for uma alma ingênua, não. É um processo provacional. É parte do mecanismo de aprendizado das experiências provacionais que o espírito tem. Se já for um espírito experimentado, aí a gente já começa a ver de maneira diferente, porque aí você tem uma consequência moral de alguma coisa e entram aspectos diferentes que não somente o provacional. Então, repetindo, existe nas condições de doenças provacionais duas condições. Ou é um espírito que está iniciando e está tendo as primeiras experiências e por isso doenças fracas ou fortes, relevantes ou não acontecem com ele. Para quê? Para o desenvolvimento da inteligência, para a compreensão daquilo que pode e que não pode fazer. E as doenças irrelevantes, as doenças que não trazem sequelas para nós, também são doenças provacionais. Doenças que acontecem e que não vão deixar graves consequências na nossa existência. Esses dois tipos de doenças são as duas expressões das doenças provacionais, que nem são aquelas que mais nos importam, né? A gente está mais preocupado com a outra. A gente está mais preocupada com uma outra família de doenças, que aí sim é um grupo de de doenças muito mais numeroso do que as doenças provacionais, mais relevantes, que nos interessam mais, que a doutrina espírita se debruça mais e que tem muito mais coisa para a gente comentar do que as chamadas doenças provacionais. A segunda família de doença que a gente tem, e a quase totalidade das histórias, dos casos que as obras espíritas narram, são desse segundo tipo de doenças, que são as doenças expiatórias. Qual é a grande diferença desses dois tipos de doenças? É que no primeiro caso, que deu aquelas duas, as doenças provacionais, elas são doenças que não estão ligadas ao nosso passado. Você não precisa evocar a reencarnação para decifrar o porquê que elas acontecem, qual é o mecanismo que essas doenças têm, como é a dinâmica que o processo da doença apresenta dentro do desdobramento da formação do novo corpo. Doenças expiatórias são completamente diferentes das doenças provacionais. O que são doenças expiatórias? Bom, as doenças expiatórias, elas têm a ver com o passado do indivíduo, com a história que o espírito traz
de outras existências. Elas vão depender fundamentalmente do que nós fizemos no passado para termos o corpo que temos hoje. Então, o que nos fala a doutrina espírita? A doutrina espírita nos diz o seguinte, que quando uma determinada pessoa, numa determinada encarnação, ela agiu mal, repara que já mudou o contexto, agora estou falando de espíritos experimentados, espíritos que tiveram várias existências, que têm compreensão do bem e do mal, que já agem com conhecimento de causa, que sabem o que é certo e fazem o errado. Quando nós agimos de maneira errada e nós provocamos a infelicidade dos outros, o que vai acontecer conosco? A tendência é que esse espírito que cometeu o mal ao outro durante uma determinada existência, ao desencarnar, ao voltar para o mundo espiritual, num primeiro momento que ele chega lá, ele diz assim, eu fiz foi certo, eu fiz foi pouco, eu devia ter feito era mais. Por quê? Porque a morte não tem o poder de mudar ninguém. Se a morte mudasse as pessoas, não tinha obsessor. Só existe obsessor porque a gente sai da vida física para a vida espiritual e continua pensando do mesmo jeito. E a gente chega lá e diz, não, tinha que ter matado era mais. Eu tinha que ter feito era mais maldade. E durante um tempo, nós continuaremos com este pensamento. Vai depender de cada caso. Tem espírito que mais rapidamente compreende que estava errado e tenta a sua mudança. Tem outros que passam mais tempo endurecidos, teimosos, eu quero prejudicar, eu não concordo, eu quero matar, tornando-se assim obsessores. Na medida que esse espírito que fez o mal, ele toma consciência do que ele fez, meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu matei, eu não deveria ter matado, eu matei. Isso vai produzindo no espírito um sentimento de culpa miserável. E ele, consequentemente, ele tem uma tendência, eu não estou dizendo que isso é obrigatório, mas ele tem uma tendência de, no mundo espiritual, se sentir culpado por aquilo que ele fez. Ele entra num processo de culpa, e aí, esta pessoa que está lá no mundo espiritual, e que cometeu esse deslize todo, ela começa a dizer, eu peguei esta minha mão, eu atirei, eu matei com uma faca, eu matei com um tiro, com uma faca, meu Deus, esta minha mão, tá? E quando se percebe, o próprio espírito, ele contamina com o seu pensamento o seu corpo espiritual. Não é Papai do Céu que chega e diz, o que você fez com essa mão? Ah, você fez maldade com os outros? Pois então agora eu vou mutilar a sua mão. Não! A lei de Deus está dentro da nossa consciência. Ao compreender que ele fez o mal, o espírito tende a se apresentar no mundo espiritual com uma espécie de lesão no perispírito. O perispírito deste indivíduo agora tem uma lesão. Eu não preciso nem perguntar, e aí, como é que foi? Fez coisa boa ou fez coisa ruim? Só de eu olhar para o perispírito de alguém, eu tenho um raio-x do que foi que esse indivíduo fez, o quanto que ele se comprometeu, quais foram as áreas que ele teve algum tipo de dificuldade. Olhando para a pessoa eu vejo. Eu tinha uma pessoa que ela falava demais dos outros, ela tinha uma língua ferina. Nossa, todo mundo que ela via, ela esticava fofoca. E aí, para vocês saberem logo quando encontrarem alguém com esse perfil, essa pessoa ela usa uma frase. Tá sabendo? Quando disser assim, tá sabendo? Quando perguntar, tá sabendo, já saiba. Então a gente esticou conversa, falou mal dos outros, mentiu, enganou. Imagina que uma pessoa que trapaceou, que iludiu, que usou da palavra para seduzir os outros. Esse indivíduo, no mundo espiritual, essa área da boca, da garganta, ela fica toda comprometida, parte da fala. E não é Deus que faz, é o próprio indivíduo que martela a sua
própria consciência com o que ele fez e se faz mutilado no mundo espiritual. Imagine alguém que bebeu. Quando descobre o mal que fez no mundo espiritual, e tem uma tendência de trazer deformações no aparelho digestório. A mesma coisa acontece nos órgãos sexuais. Se o indivíduo é alguém que tem uma vida muito promíscua, tem diversos parceiros, não respeita o companheiro que ele tem para a jornada terrena, e tem uma vida promíscua, se ele tem uma vida promíscua, e tem uma tendência a ter os órgãos sexuais no mundo espiritual também, com algum tipo de problema. É confuso o que eu digo? Tranquilo? Então agora eu vou tornar confuso para vocês. Já não ficou, agora vai ficar. Não é só aquele que fez o mal que fica assim. Tem vezes que a vítima também fica, sabia? Se a vítima veste a capa do coitadinho e tenta viver num processo de gemessão que nunca termina, que fica, ele me furou, ai, ele me fez mal, ai, e aí cai num quadro de vitimismo. O indivíduo que desenvolve um quadro de vitimismo, ele também tem a possibilidade, Bia, de apresentar no mundo espiritual também lesão. Então não é só o algoz que aparece mutilado. A vítima má, não é a vítima qualquer um, a vítima que foi vítima, mas que bateu a poeira e disse, vamos seguir a vida, ele não traz a tendência de vir sequelado. Mas aqueles de nós que desenvolvemos esse sentimento, ai, coitadinho de mim, ai, oh meu Deus, e que geme demais por conta do que sofreu, e que cai num quadro de constante inaceitação da realidade, esse também tem a tendência de ficar sequelado. O que vai acontecer com esse indivíduo? Esse espírito agora, quando ele for reencarnar, ele não tem mais um perispírito saudável. O perispírito dele tem deformidade. Tem deformidade. Quanto mais deformidades o espírito tem, maior a chance dele formar um corpo doente do lado de cá. Como seria isso? Quem faz bolo aqui? Bolo? Faz bolo? Cadê o Odete? Odete. Pronto, faz bolo. Então, olha só. Quando você vai fazer um bolo, e o bolo tem a forma dele, é redonda, qual é a forma que o bolo tem? Redondo. E se a forma for quadrada, o bolo fica quadrado. Gente, pergunta difícil, né? Agora imagine que você vai tirar uma forma de cima do armário para fazer um bolo, a forma cai no chão e a massa fica torta. O bolo vai sair de que jeito? Torto, vai. O bolo sempre tem a forma da forma. Se a forma estiver torta, o bolo vai sair torto. Se o bolo for redondo, se a forma for redonda, o bolo redondo. Então imagine que nós vamos formar um novo corpo. Eu vou formar um novo corpo, mas eu sou um espírito que trago graves conflitos do passado. Eu tenho um grave conflito do passado. Então o perispírito meu lá no mundo espiritual, ele está, sei lá, sem um braço. Pode estar sem uma perna, pode estar com a garganta toda deformada, pode estar com os órgãos sexuais comprometidos, pode estar com as pernas, com o cérebro, sei lá, pode ser qualquer parte do corpo. Então, esse perispírito é um perispírito doente. O que vai acontecer quando um perispírito doente tentar formar um novo corpo? Quando aquele novo zigoto, que é a fusão do espermatozoide com o óvulo, quando o zigoto for entregue para ele
e ele disser, eu vou formar um novo corpo, é ele que vai se assentar sobre aquela célula que acabou de se formar para gerar um novo corpo. É ele que vai fazer. Observemos nós que é uma célula só. É só uma célula. E esta célula vai se dividir, que se divide, que se divide, que se divide, e chega uma certa hora que uma delas diz assim, gente, eu vou ser a coluna vertebral. Aí o outro assim, eu vou ser o fígado. Aí, e tem um cara que fica anotando. Ok, quem é que vai ser o coração? Eu, beleza, o coração já tem. Quem vai ser o pulmão? Eu, beleza. Não tem quem faça isso. E como é que as células se dividem e fazem tudinho? 2 olhinhos, um ouvidinho, 2 buraquinhos no nariz. Como é que isso, como foi que uma célula deu origem a todo um corpo com todas as características que a gente tem? Este fenômeno, segundo a doutrina espírita, ele é orientado pela presença do espírito, que se assenhorando do material genético, ele vai estimulando a reprodução celular e ele vai orientando as divisões celulares e ele vai automaticamente, instintivamente, mecanicamente, o espírito não fica pensando, gente, preciso fazer um pulmão que eu ainda não fiz. Não, isso é um processo natural. Ele não tem essa ciência toda, mas foi a vivência no reino animal durante milhões de anos que fez com que automatismo. Isso se tornasse um automatismo. E a reprodução celular vai acontecendo, e para quem gosta de embriogênese, durante a gestação, a gente primeiro parece mais com um peixe, parece com um anfíbio, parece com um réptil, parece com uma ave, vira mamífero. A gente refaz durante os 9 meses da gestação, 9 não, mas as primeiras 12 semanas, que depois já não tem mais, já é criatura mesmo, mas nas primeiras semanas a gente redesenha toda a saga evolutiva que a gente fez durante milhões de anos. E é esta história que vai produzir um novo corpo. Agora, se esse espírito ele traz uma deficiência num determinado órgão, qual é a possibilidade desse órgão nascer com defeito? É alta. É alta. Porque a gente vai orientar a reprodução celular, mas é igual um sinal de celular ruim, que a gente vai jogando e não fica bom. E as células que recebem a energia perturbada do espírito, elas sofrem uma perturbação na reprodução celular, gerando as doenças congênitas. Isso é confuso? Então nós vamos ter um corpo que é reflexo do perispírito que a gente usou para modelar o corpo que a gente tem. Os nossos corpos, eles são a expressão mais adequada daquilo que o nosso perispírito possuía quando se assentou sobre o material genético de nosso pai e de nossa mãe. Nós somos filhos do nosso pai e da nossa mãe, te parece com eles? Somos filhos deles. Mas ao mesmo tempo que nós somos filhos de nosso pai e da nossa mãe, nós também somos filhos de nós mesmos. Porque eu imprimi sobre o material genético que meu pai e minha mãe me deram as características espirituais que têm a ver com a minha história de espírito, produzindo no material genético que me foi ofertado possíveis alterações que imprimiram no corpo características de doenças que têm a ver com as histórias espirituais que eu trazia em função do que eu pratiquei em outras existências. É confuso? Tranquilo? Ora. Então, às vezes, a gente precisa nascer com uma síndrome qualquer. Vamos colocar uma síndrome aqui que todo mundo conhece, síndrome de Down. A síndrome de Down, ela surge do quê? De uma célula que tem
3 cromossomos 21. O certo é ter 2 de cada um. 2 cromossomo 1, 2 cromossomo 2, 2, 3, tal, 2 do 21, 2 do 22. Na síndrome de Down, a pessoa tem 3 cromossomos 21, aí aparece essa síndrome. Mas tem várias síndromes. Tem síndrome de Patau, que é no cromossomo 13. Tem síndrome de Klinefelter, que são 2 cromossomos X e um cromossomo Y na parte sexual. Tem síndrome de Turner, que é um cromossomo X sem o outro X. Tem síndrome de Morris, em que a pessoa é homem, é XY, mas o corpo é feminino. Só vai saber que é homem se fizer um exame de DNA, porque a pessoa é mulher. Ela vai ser mulher a vida inteira, vai ter vida de mulher, vai ter corpo de mulher, tudo de mulher, só não menstrua. Aí vai no médico, minha filha, você é XY, você nasceu assim, mas o seu DNA é de homem. Né? Existe isso. Então você tem síndrome de Morris, você tem várias, fenilcetonúria, acondroplasia, vários fenômenos que são decorrentes de síndromes cromossômicas, que decorrem do quê? Do assentamento do espírito sobre o material genético que ele recebeu. Nem sempre isso acontece porque o espírito mutou o material genético. Às vezes é assim, você vai reencarnar e os mentores dizem, você vai precisar de uma síndrome nos braços. Vai ter que nascer sem os braços. Vamos ver se a gente tem aqui nesses espermatozoides que vão fecundar o óvulo da sua mãe agora, se tem algum que já tem esse tipo de característica. E eles analisando o mapa cromossômico dos espermatozoides que estão em torno do óvulo para fazer a fecundação, ele diz, olha, aquele ali, aquele espermatozoide bem ali, ele tem na característica do cromossomo dele, relacionado com o crescimento dos membros, uma lesão no gene tal. Nós podemos aproveitá-lo para que ele fecunde o óvulo. A biologia hoje diz que está se surpreendendo com algumas descobertas, em que ela está dizendo, vocês podem procurar na internet, vão achar, que alguns estudiosos estão dizendo hoje que existe alguma coisa muito curiosa no momento da fecundação, porque parece que o óvulo escolhe o espermatozoide para fecundá-lo. É como a ciência está dizendo, mas na verdade, os mentores pegam aquele espermatozoide e dizem, este é o mais adequado. A gente quando estuda biologia diz assim, é o mais capaz que fecunda. Não, não é o mais capaz, é o mais adequado, que às vezes ele pode não ser o que tem o corpo um corpo perfeito, mas é perfeito para aquele espírito. Então eles pegam aquele espermatozoide que tem uma dificuldade e já trazem esse espermatozoide para fecundar o óvulo, para já começar a formação do corpo de acordo com aquilo que o espírito precisa. Isso tanto para o aspecto positivo como o aspecto negativo. Por exemplo, a pessoa precisa renascer. O Eduardo vai renascer. Não, nós temos que garantir que ele vai ter o corpo saudável. Vai ter o corpo saudável. Então vamos dar uma olhada aqui nesse espermatozoide. Ixi, esse aqui não presta. Esse aqui tá aqui, vai ser muito feio. Esse aqui não, esse aqui não. E esse outro aqui, não, se ele for aqui, ele vai ter um acento. Não, este aqui vai nascer feinho, mas vai ser feio, mas vai ser saudável, né? Então, aí pega aquele espermatozoide para garantir que ele nasça com todas as condições físicas para que haja um acompanhamento, tanto quando a gente precisa de uma doença, como quando nós precisamos de uma determinada saúde para o exercício daquilo que nós temos que fazer. Então, já no momento da fecundação, nós já fazemos a eleição do gameta, principalmente do espermatozoide, que o óvulo é só um mesmo, não tem como escolher. Se o óvulo tiver defeituoso, esse aqui não vai dar, veio muito problemático, hein? Vamos esperar o próximo ciclo menstrual, ver
vem o melhor, que se for com esse aqui, vai ter muito problema. Esse aqui tem vários cromossomos nesse óvulo aqui que estão problemáticos. Deixa eu passar esse. No próximo mês a gente vem e vê. Ora, quando é do lado do espermatozoide é mais fácil, porque em torno do óvulo tem milhares de espermatozoides. Aí ele vai identificar aquele que é mais adequado e diz, este será o espermatozoide, vai fecundar esse óvulo. E vai formar o indivíduo com a doença que eu preciso ou com a saúde que eu preciso. Se eu precisar que o espírito renasça com uma síndrome de Patal, por exemplo, aí eu vou lá, procuro entre os espermatozoides qual que já tem essa característica e já facilito a fecundação com esse espermatozoide aparentemente problemático, mas que é o mais adequado para o caso em tela. Tranquilo? Vamos agora complicar um pouco mais. O sujeito precisa nascer com uma síndrome de Down. Só que os espermatozoides são todos sem síndrome. Todos os espermatozoides que eu tenho não têm a síndrome de Down. O que eu vou fazer? Porque esse espírito aqui, ele precisa dessa experiência. Caramba, e agora? O que eu vou fazer? A resposta é, se não tem, vai assim mesmo. Vamos fecundar com um espermatozoide saudável. Ué, mas se for fecundar com um saudável, vai nascer saudável. E eu quero que esse espírito, em função do que ele fez, ele renasça com a síndrome de Down. Que ele renasça com uma mutilação no braço. Que ele renasça com um problema cerebral. Que ele tenha um problema cardíaco. Mas não tinha nenhum espermatozoide com o problema que eu queria que ele tivesse. Solução. Dá para ele o normal mesmo. Então vai nascer sem as síndromes? Não. Por quê? Porque é o perispírito que vai modelar o corpo. Então, como eu sou um espírito que tenho um perispírito que tem uma mutilação no meu braço, o perispírito ele é mutilado no braço, o que é que vai acontecer? Ele vai se assentar sobre o material genético e vai impulsionar a multiplicação celular. E quando chegar o momento da formação dos bracinhos, ele não tem a capacidade plena de produzir um corpo com os braços que era esperado tipicamente. E a criança vai nascer com alguma sequela em função das deformidades que o perispírito possui. Confundi? Então, por exemplo, ele precisava de uma síndrome de Down. Não tinha. Então vai no normal mesmo. Vamos colocar um DNA típico para ele e ele, quando fizer, por exemplo, a primeira divisão celular, quando ele fizer a primeira divisão, na primeira divisão celular ele vai fazer uma célula, de uma vai virar duas. Nas duas células, uma vai ficar com 3 cromossomos 21 e a outra vai ficar com só 1. Essa que ficou com só 1, ela tem monossomia do cromossomo 21. Não vinga, ela não dá, ela morre. Ficou quem? Só a outra, que tem trissomia do cromossomo 21 e vai dar a síndrome de Down do mesmo jeito. Fosse pelo gameta que foi escolhido ou pela mutação que o espírito produziu, ela teria a síndrome de Down da mesma forma. Se, por exemplo, esse espírito passou a primeira, segunda, terceira divisão celular, na quarta é que ele produziu a mutação, então vai ter algumas células que são de um DNA e vai ter outras células que vai ser outra. O sujeito vai nascer com uma característica chamada mosaicismo. Você pega uma célula do braço, olha, tem trissomia do cromossomo 21. Esse aqui tem DNA de síndrome de Down. No outro braço, quando eu tiro,
Não tem. A pessoa é mosaico, ela tem mais de um DNA no mesmo corpo. Ela tem 2 DNAs no mesmo indivíduo. Então, às vezes, você vê pessoas que têm síndrome de Down que ela tem mais capacidade para executar certas funções e outros não. Por quê? Porque uns são mosaico e outros não são. O percentual de células afetadas com a síndrome é menor do que outros, facilitando. Aí tem os estímulos. Se você estimular, você desenvolve mais. É lógico que o estímulo, a educação vai estimular, mas se ele tiver uma circunstância de mosaicismo, é esperado que ele tenha, evidentemente, um melhor desempenho, porque será um número menor de células que estarão afetadas pela síndrome. Tranquilo? Assim acontece com tudo mais. Então a pessoa vai formar um fígado, só tinha fígado saudável, vai saudável. Não se preocupe que durante a gestação, ele vai bombardear o corpo e vai produzir as lesões que ele precisa, e aí vai nascer com a sequela que a gente precisaria ter. Então as doenças expiatórias, que são aquelas que estão, de certa maneira, gravadas no perispírito, elas podem se apresentar quando? Pela escolha do gameta. Quando eu escolho o gameta, eu já vou predispor a pessoa a ter uma determinada doença na escolha do espermatozoide, do óvulo, ou na mutação que ela vai ter durante a vida, durante a gestação. Pode ter uma mutação. Pode ter uma terceira coisa que pode acontecer também. Um terceiro fenômeno de natureza expiatória. Um agente externo pode acontecer durante a gestação. Imaginemos que uma mulher ficou grávida, e ela está grávida, e a criança que vai nascer, ela traz uma história espiritual que justifica que ela tenha algum tipo de problema severo, de fundo físico, ou mental, sei lá. Então, fatores externos podem ser usados para isso. Por exemplo, ela pode ser afetada por uma doença que deixa sequela no feto. Nós sabemos que existem algumas doenças que, se a mulher, quando está grávida, tiver essa doença, você traz uma propensão de que o filho renasça com uma sequela pela doença que ela teve. Só que essas doenças, elas são apenas doenças, é só propensão, porque isso não quer dizer que seja assim. Existem mulheres que são afetadas por essas doenças num período em que está formando o corpo da criança, mas mesmo ela sendo afetada, a criança nasce saudável. Sim, porque isso não é determinístico. Ela teve rubéola no 2º mês de gestação, o bebê vai nascer doente mental. Às vezes sim, às vezes não. Então há uma probabilidade, mesmo estando na fase de formação da criança, não é determinístico que isso aconteça. Na época que minha mãe ficou grávida do meu irmão, que é mais velho do que eu, ela sentia muito enjoo e ela tomou um remédio para diminuir o enjoo, chama-se talidomida. É um remédio que frequentemente promove mutação nas crianças, elas nascem sem os membros, braços e pernas. Existem as chamadas vítimas da talidomida, que eles estão todos na faixa aí dos 60 a 70 anos, que era a faixa que a minha mãe estava grávida do meu irmão. Ela também não sabia. Você acha que em Macapá alguém vai saber o efeito colateral de um remédio? Há 70 anos atrás não vai. Minha mãe tomou, o médico receitou e ela tomou. Depois veio a saber que aquilo mutilava a criança, mas o meu irmão nasceu. Ele não tem nenhuma sequela. Mas ela tomou o remédio. Então nem sempre tomar o remédio determina, mas às vezes pode sim provocar algum tipo de alteração. Mulheres que durante a gestação não sabem que estão grávidas e tomam um hormônio masculino e estão grávidas de menina, isso pode alterar
na conformação dos órgãos sexuais do bebê, porque a taxa de hormônio masculino sobe e ela automaticamente atua na formação do embrião. Isso são agentes externos. Ela não sabe que está grávida, o dentista é desatento e ela toma-lhe a fazer um tratamento de canal e age a fazer raio-x. O raio-x tem a possibilidade de mutilar a criança e o bebê pode nascer com uma sequela. Vejam que é um agente externo. Pode ser um medicamento que ela tomou, pode ser um raio-x que ela se expôs durante a gestação e que provocou uma mutilação. Os mentores, então, utilizam desses instrumentos, se for conveniente, para promover as mutações naquilo que for necessário que seja feito. Isto é confuso? Uma outra situação que pode acontecer também durante o período da gestação. O livro Memórias de um Suicida, quando trata da questão da reencarnação de espíritos suicidas, ele narra uma circunstância muito interessante chamada na obra de reencarnação imediata. O nome é reencarnação imediata, mas de imediato não tem nada. O que é? Depois de um tempo que o sujeito está no mundo espiritual, já foi acolhido, mas ele está muito perturbado mesmo. Não é uma circunstância para todos os suicidas, não é uma circunstância para todos, mas existem alguns que a gente diz, fulano está muito perturbado, a gente não consegue nem acesso a ele não presta atenção em ninguém, está alienado de tudo. Vamos experimentar uma reencarnação imediata nele? Que talvez isso ajude. O que é a reencarnação imediata? Depois de tempos que o cara já está lá, ela não é imediata assim. Se suicidou, encarnou de volta. Não. Passa anos. Eles dizem, vamos mandá-lo para a Terra. Mas ele está muito sequelado. Não é para ele viver uma vida de relação com outras pessoas. É só para deixar no corpo parte das impressões. Então eles promovem uma encarnação com todas as condições daquilo que esse perispírito mutilado possa ter para ficar no corpo. Então pega o espírito, está muito sequelado, bota para encarnar. Às vezes não consegue nem completar a gestação, porque as mutilações são tão graves que acontece um abortamento natural. Eu disse natural. Aí não completa a gestação e naturalmente a mulher perde a criança, tenta uma segunda vez, vai até 4 meses, perde, tenta de novo, vai até 7 meses, perde, tenta até mais uma vez, nasce, vive 12 horas e falece, depois tenta de novo. Então o que ele está tentando? Ele está tentando a recomposição do perispírito, até que ele sobrevive 5, 7 anos, às vezes muito deformado, física e mentalmente, mas é a estratégia para a recomposição desse indivíduo. Depois dele passar um período desse jeito, quando ele retorna para o mundo espiritual, ele retorna em melhores condições para a retomada do processo evolutivo. Não acontece com todos os suicidas, são casos mais graves que isso vai acontecer, e evidentemente todos os casos de suicídio têm solução. Nós que somos pais e que muitas vezes nos angustiamos demais com as decisões infelizes que os nossos filhos muitas vezes tomam, por saírem pela porta equivocada do suicídio, tenhamos a compreensão que todos os nossos filhos amados, pais, maridos, esposas, netos, que por algum motivo tenham vivido a história do suicídio, também se reerguerão. Pode demorar um pouco mais de tempo, mas todos eles se reencontrarão conosco, retomarão a história e têm o caminho marcado para a felicidade, como todos os espíritos o têm, e eles não estão excluídos da felicidade reservada a todos os filhos de Deus. Então essa circunstância, ela também pode acontecer, não é? Então pode acontecer a escolha dos gametas, pode acontecer uma mutação, pode acontecer um agente externo que pode promover um adoecimento durante a gestação. Aí fora da gestação, a gente pode
pode ter essa circunstância na qual o indivíduo vive essa experiência da encarnação imediata como uma forma de reorganização, mas isso se vai. Existe uma quinta que também acontece, que são os acidentes, entre aspas. Então você tem uma criança que ela veio saudável, mas ela cai na piscina. E ela fica com paralisia cerebral. Aí você pergunta, isso é determinante para a vida da criança? Sim, então não pode ser provacional. Se é uma criança que não está no início do processo evolutivo, e nem os pais, não é uma experiência provacional, ela é uma experiência muito provavelmente expiatória. Para a criança, uma experiência expiatória para a criança. Para os pais pode não ser expiatória, pode ser missionário. Tá? Para os pais pode ser missionário, mas para o espírito, experiência expiatória. Então você tem ali problemas de diversas ordens que podem ser gerados pelos chamados acidentes. E aqui, acho que seria interessante a leitura do capítulo 34 do livro Florações Evangélicas, no qual Joana de Anjos diz o seguinte: você já vai ter as histórias do karma que está com você. Então não provoca acidente. Não arrisca a vida, não pula de bungee jump. Evita fazer roleta russa no sinal. Não provoca aquilo que está além do que a vida já tem. Você já tem tanto problema. Não arrisca para dizer assim, não, mas eu só vou morrer quando for a hora. Morre antes. Morre antes. Não, mas se eu passar no sinal fechado, não tem perigo, meu mentor não vai deixar. Vai. Se começar a brincar, vai. Então, a gente também deve evitar os acidentes, que são outra estratégia que a lei de causa e efeito tem para nos fazer encontrar com os nossos dramas, com as histórias que a gente traz de outras existências de caráter especificamente expiatórios. Então são várias as expressões que a lei de causa e efeito nos oferece para que a gente entenda a razão das doenças. Mas eu queria falar de uma que eu acho a mais bonita de todas. Eu sei que o tempo já acabou, mas eu não posso deixar vocês irem embora para casa sem falar disso. Porque aqui todos nós estamos. Então eu quero falar dela. É um tipo de situação chamado predisposições mórbidas, que está contido no livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Como é que funcionam as predisposições mórbidas? Eu pego esta professora que no passado foi uma fofoqueira horrível. Na escola, ela era um inferno na escola. Ela era um problema na escola, na família, porque ela mentia, ela enganava as pessoas, ficava esticando conversa. Está sabendo? Então ela era horrível. Essa mulher era horrível. E por conta disso, ela destruiu vidas. Quando teve o momento da partilha, quando a mãe dela faleceu, que teve a partilha dos bens da família, essa menina virou um inferno na vida dos irmãos e dos cunhados, porque ela jogava um contra o outro, ela tinha uma língua ferina, ela era uma coisa horrível. Já tá bom já, né? Aí ela desencarnou. Quando ela chegou no mundo espiritual, como que ela chegou no mundo espiritual? Nossa, ela chegou em condições lamentáveis. A garganta toda comprometida, a língua toda comprometida. Vai reencarnar. Vai reencarnar com comprometimento de garganta, língua. Vai ser uma pessoa com graves problemas na área da fala, por conta do que ela fez no passado. Eu estou até com dó dessa boneca. Vai nascer com graves problemas. Mas ela tem uma coisa a favor dela. Ela é uma excelente professora. O que você prefere fazer, Rita? Você vai deixar com que ela venha muda, com lábio leporino, sem cordas vocais, sem língua,
sem dente, só para ela poder encontrar as consequências do mal que ela fez, para ela poder respeitar o direito de não falar as bobagens que ela falava? Ou você deixa ela ser professora? Você deixa ela, mas ela não pode ser professora porque ela tem muito problema. Ela tem, como é que ela vai ser professora se toda essa região dela está toda comprometida? Mas aí faz ela nasce, faz uma reposição hoje de lábio leporino. Pronto, faz uma reposição, claro. E ela vai ser professora, vai sofrer essas consequências. Ela vai nascer com lábio leporino, mas ela vai fazer a cirurgia, vai fechar o palato e vai tocar a vida dela. Mas ela também não tem língua. Ela vai nascer. Oi? Não vai poder falar. Vai ser professora de Libras, né? Olha, eu tenho uma solução melhor. Vocês estão muito malvados. Muito malvados. Eu tenho uma solução melhor. Ela vai nascer saudável. Exato. Ela vai nascer saudável, mas a matriz é doente. O corpinho vai nascer lindo, mas o perispírito é doente. Mas como pode isso? Misericórdia de Deus. Aí o que vai acontecer? No processo reencarnatório, Deus vem e põe a mãozinha assim e impede que as energias ruins do perispírito alcancem o corpo. Faz tipo um isolamento. E vai ter que ser acompanhada durante a gestação para não contaminar o corpo. Para nascer com o corpo bacana. Ela vai nascer com o corpinho legal. Vai, porque ela é uma professora espetacular. Essa moça é uma professora maravilhosa. E ela entendeu que ela não pode falar mal dela. Ela está entendendo, eu já falei com ela que ela tem que entender. Ela vai nascer com um corpo saudável. Está tudo beleza o corpo dela. O corpo. Mas o perispírito continua doente, ela continua sendo um espírito doente, mas o corpo é saudável. Se ela, durante a vida dela, se ela mudar e seguir o caminho correto, ela vai ter um corpo saudável. Indiohara. Toda a existência dela. Vai se aposentar como professora e vai ficar naquela cadeira do papai, se embalando com um chá de xadrez, contando as histórias para os netos. Talvez ela tenha até alguns calos na corda vocal, ela tenha alguns comprometimentos, né? Porque não deu para salvar tudo, já salvou 90%, mas não deu para salvar tudo, até porque ela ainda falou um pouquinho mal da vida dos outros, ainda sobrou uma ponta para ela. Mas se esta professora na qual se investir disser, gente, está sabendo? Se ela voltar a ter a mesma conduta que ela tinha, aquele isolamento que foi feito, ele vai cair. Vai cair a proteção que foi feita para que o espírito não contaminasse o corpo. E aí, quando a gente vê, ela está com problema. Nasceu saudável, mas não demora muito. Ai, gente, minhas cordas vocais, perdi as cordas vocais, estou com câncer na garganta, eu desenvolvi agora um problema na minha tireoide, agora é uma infecção que subiu para o meu ouvido, agora também eu estou com um problema que eu vou ter que tirar todos os dentes, porque deu uma infecção em tudo, vou ter que arrancar, botar uma dentadura de fora a fora, em cima e embaixo, né? E outras doenças que podem acontecer também na área da afonação. Isto chama-se dentro da doutrina espírita de predisposições mórbidas. O cara traz uma predisposição se ele não andar na linha. Eu não quero assustar ninguém, mas acredito que todos nós aqui estamos nessa condição. Nós estamos todos com um corpo melhor do que a gente poderia ter, mas cada um de nós tem um órgão de choque, que é o órgão onde a gente mais se comprometeu.
Olha esse relógio, tá certo a hora. Eu já estou terminando. Aí veja só. Aí veja só o que acontece. A pessoa tem um corpo que ele tem uma determinada característica em função do erro que ela cometeu no passado, em função daquilo que ela fez. Só que está inibido, está amortecido pela possibilidade de nós fazermos alguma coisa em prol da sociedade. Se você tiver uma profissão que você atua em prol da sociedade, você tem uma grande chance de que a sua profissão inibe alguns problemas que você teria que ter. Qual é a sua profissão? Protética. Pronto. E olha, você está vendo? Ela vai fazer dentadura para a moça lá. Vai costurar o lábio leporino dela. Tem solução hoje, né? Tem até atores aí famosos que... Então, está tudo maravilhoso, tudo lindo. Então, de acordo com a profissão que a gente tem, se você percebe que o que você age atua na sociedade, você está em processo de amortecimento. O que você faz beneficia muita gente. Então você tem uma atividade que deve ter, certamente, um amortecimento. E nós todos também. Como é que eu sei aonde eu me comprometi? É o nosso órgão de choque. O que é o órgão de choque? É o órgão que a gente sente primeiro os impactos quando a gente se desequilibra. Tem gente que quando se desequilibra, a primeira coisa que acontece é uma gastrite, dá uma dor no estômago, é o estômago. O outro, quando se aborrece, a pressão sobe. O outro, quando se aborrece, dá uma dor de cabeça miserável. O outro desarranja o intestino. O outro fica com a coluna travada que não consegue sair da cama, fica todo duro e tem que ir para alguém para dar uma arrumada. São os nossos órgãos de choque, que tem a ver com as questões expiatórias que a gente tem. Então, o que acontece? O que acontece? Os nossos corpos, eles têm consequências em função do passado que a gente tem. E para a gente terminar, eu quero falar do último tipo, que são as doenças missionárias. Eu não tenho só doença provacional. E eu não tenho só doença expiatória. Existe doença missionária. Como é isso? A pessoa diz, eu gostaria de vir com uma lesão ou com uma limitação, com alguma coisa, para mostrar para as pessoas que mesmo sem ter as condições ideais, eu posso servir. Irmã Dulce só tinha um pulmão. Vocês acham que era karma? É para mostrar que com um pulmão você faz o que ela faz. Chico Xavier só tinha um olho, era cego de um olho e o que era bom era ruim. E fez tudo o que fez. Quantas pessoas tendo limitações orgânicas deixam exemplo para nós. Então nós temos sim, muitas experiências de doenças que são doenças missionárias, não são doenças expiatórias. Uma das grandes características da doença missionária é que a pessoa não reclama. A pessoa toca a vida com aquele, não, tudo bem, foi o que Deus me deu, eu vou tocar. Então doenças para servir de exemplo, para motivar as pessoas, são doenças missionárias. Em síntese, quando a gente vir alguém na rua puxando de uma perna, nunca diga, chutava os outros. Pode ser provacional, pode ser expiatória, mas pode ser missionária. Então silenciemos toda crítica à doença de quem quer que seja. E para quem ainda não percebeu, Deus deu uma alma para cada um. Já viram? Você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua. Sabe por que Ele deu a alma, uma para cada um de nós? Para cada um cuidar da sua. E não ficar querendo cuidar da vida dos outros. Então vamos cuidar da nossa, vamos nos esforçar, vamos fazer o que a gente puder para ajudar os nossos entes queridos, nossos familiares, nos dedicarmos, entendermos o propósito da vida, amarmos o máximo que a gente puder, fazer todo o bem que a gente puder fazer.
Porque esse é o grande caminho para a nossa libertação espiritual. Tudo mais pode até nos trazer algum tipo de benefício, mas fazer o bem é o que verdadeiramente nos faz acessar a felicidade real. Nossas doenças, portanto, podem ser provacionais, mas muito provavelmente estão ligadas a aspectos expiatórios, porque é o mais comum. Podem ser também missionárias, mas independente do que elas sejam, façamos tudo o que a gente puder e ajudemos em casa tudo o que a gente puder com aqueles que estão conosco, lembrando sempre que se alguém em casa tem um problema de doença, a doença não é só dele, é de todo o grupo familiar. Então cuidemos para que isso também não nos alcance individualmente no futuro. Aprendamos a viver juntos, enxergando o valor da família, para que a gente se liberte disso e seja verdadeiramente feliz, bem mais cedo do que a gente poderia se não se dedicasse ao bem. Muito obrigado a todos, uma boa noite para todos nós. Muito obrigado.